Bom dia aos colegas que estão em São Paulo no Congresso Paulista de Anestesiologia 2022. Obrigado, doutora Rita, pela complacência e pelo convite. Muito obrigado à Comissão Científica da SAES pelo convite. Infelizmente, darei essa aula remota por motivo de força maior, mas com tanta empolgação como se eu estivesse presente aí. Então, não tenho conflito de interesse. Meu nome é Carlos Darcy Bersou, sou responsável pelo Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro. E a pergunta da SAESP feita a mim é sobre a fisiopatologia da circulação cerebral e edema intraoperatório em procedimentos neurológicos. O cérebro, apesar de ter apenas 2% do fluxo do peso corporal, ele recebe 15% do fluxo sanguíneo total. Ele utiliza, em média, mais de 10 vezes oxigênio do que em condições normais. Isso se deve porque o cérebro humano é um órgão energeticamente denso e é uma característica do ser humano, porque é consequência das complexidades das tarefas, como linguagem, ferramentas e relações sociais. O cérebro tem baixa capacidade de armazenar energia, nós veremos nos próximos slides. Um suprimento contínuo de nutrientes e fluxo sanguíneo ele é necessário. Existem mecanismos fisiológicos reguladores que a gente vai ver ao longo da apresentação, porém, a interrupção desses mecanismos fisiológicos que mantêm o fluxo sanguíneo cerebral por motivos de doença pode ser muito danoso e até levar a uma lesão irreversível. Por que a importância do anestesiologista conhecer, revisar esses determinantes fisiológicos, revisar a aplicação da anestesia nesses processos fisiológicos? Esse artigo mostra, um artigo de revisão bastante interessante, publicado em 2018, que mostra os efeitos anestésicos, resume, faz um review dos efeitos anestésicos sobre o fluxo sanguíneo cerebral, sobre o metabolismo cerebral, a gente sabe que é o consumo cerebral de oxigênio, e a neuroproteção, que há anos vem se falando sobre possibilidades de alguns fármacos anestésicos ser neuroprotetores. Isso ainda está caminhando, mas efetivamente é uma realidade. Os agentes anestésicos, em geral, eles têm efeitos primários no cérebro, têm efeitos no fluxo sanguíneo cerebral secundariamente e também pode ter efeitos hemodinâmicos que interferem no fluxo sanguíneo cerebral. Em condições normais, nós todos fazemos anestesia em pacientes neurologicamente vulneráveis, como, por exemplo, o idoso, a fragilidade, etc. É uma situação desafiadora. Porém, quando esse doente, esse paciente, chega com um insulto, uma injúria cerebral muito grave, como, por exemplo, o trauma crânioencefálico, efetivamente, uma das principais causas de morbidade, mortalidade, e será isso na Europa muito em breve, a perda da integridade da barreira hematocefálica, alterações vasculares, alteração da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral pode ser mais desafiador ainda. Então eu trago aqui, nessa apresentação básica, 6 conceitos que se interrelacionam e que são importantes para a prática da neuroanestesia e do neurointensivista, que é a pressão de perfusão cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral, o volume de sangue cerebral, a PIC, a pressão intracraniana, a responsividade ao CO2 e ao O2 e o metabolismo cerebral de oxigênio. O encéfalo está contido numa caixa craniana com pouca possibilidade de expansão do seu volume. E ele tem os constituintes fixos que eu mostro aqui: sangue, líquor, tecido nervoso, água. E esses constituintes se interrelacionam para manter uma pressão efetivamente intracerebral normal, a famosa PIC, a pressão intracraniana. E em valor normal gira em torno de 10 milímetros de mercúrio. Qual é o problema do aumento da pressão intracraniana? O aumento da pressão intracraniana diminui o fluxo sanguíneo cerebral por aumentar a resistência, leva a uma isquemia cerebral global, que tem uma ação muito importante em atividade da bomba de sódio e potássio, atividade celular total,
Como eu disse no início, o cérebro é um órgão de alta atividade e com pouco armazenamento. Isso leva a um edema cerebral tipo citotóxico e, efetivamente, isso perpetua o aumento da PIC. Então, o que é pressão de perfusão cerebral? A pressão de perfusão cerebral é dada como a fórmula pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Em casos da pressão venosa central ser maior que a pressão intracraniana, eu posso usar a fórmula pressão de perfusão cerebral é igual a pressão arterial média menos a PVC. A pressão de perfusão cerebral normal gira em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Uma pressão de perfusão cerebral baixa com pique elevada, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Isso é ruim. Se a pressão de perfusão cerebral diminuir abaixo de 50 milímetros de mercúrio, eu já posso ter um achatamento do eletroencefalograma. E quando eu coloco essa pressão de perfusão cerebral muito crítica, abaixo de 25 milímetros de mercúrio, por um tempo prolongado, essa lesão neuronal é irreversível. Então, a doutrina de Monro-Kelly, que nós todos conhecemos desde a fisiologia, existem alguns componentes que podem ser compensados, que estão em equilíbrio dinâmico. Aqui eu mostro, por exemplo, um estado normal, com a pique normal, no qual tem os constituintes, que é cérebro, líquido cefalorraquidiano e sangue. Isso, se eu coloco, por exemplo, uma massa de crescimento lento, ou um hematoma pequeno, ou um trauma pequeno, efetivamente há forma de compensar, perdendo líquor, perdendo um pouco de volume cerebral, compensar para a pique continuar normal. Então é o momento que a gente chama aqui, olha, a pique normal de 10, ainda é um ponto que está compensado. Porém, pode ter insultos maiores, tumores muito agressivos, como glioblastoma multiforme, hemorragias muito intensas, que vai aumentar muito esse constituinte, essa massa. E o cérebro perde a sua capacidade de compensação e entra esse período aqui de descompensação, no qual a pique aumenta rapidamente. Aqui eu mostro de novo os volumes cerebrais. E qual o problema da pique elevar rapidamente e diminuir a pressão de perfusão cerebral? O aumento rápido da pique pode levar a uma situação catastrófica, como, por exemplo, as herniações. Aqui eu mostro os locais mais comuns de herniações. Uma das poucas, talvez, indicações hoje em dia de se hiperventilar esse doente por um período pequeno para evitar essa catástrofe. Além disso, o aumento da pique pode diminuir o volume sanguíneo cerebral e levar à isquemia cerebral, que também sempre tem um prognóstico reservado. Então, como eu disse, a isquemia, a hipóxia, a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral leva ao edema citotóxico. A gente mostra aqui, por diminuição da atividade da bomba de sódio e potássio. Existe também o edema vasogênico, que é o edema que acontece em pacientes com trauma, com lesão inflamatória, que é o edema da perda ou aumento da permeabilidade de uma barreira, de um osmômetro muito sensível que nós temos, que é a barreira hematoencefálica. Existe também o edema intersticial. Isso se deve a grandes infusões de solução cristalóide, por exemplo, hipotônicas. Nós sabemos que o cérebro é um órgão muito sensível, efetivamente. Então, se eu der um osmômetro muito sensível e se eu der soluções hipoosmolar, eu terei um edema intersticial. A gente sabe que soluções isoosmolar não influencia efetivamente nessa dinâmica. Bom, alguns dados importantes aqui em relação à regulação do fluxo sanguíneo cerebral. Primeiro, a pressão parcial de CO2 tem um impacto importante no fluxo sanguíneo cerebral. A autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral também é um dado importante. A temperatura e a viscosidade, menos importante, mas também eu vou falar aqui nos próximos slides. Então, qual é o impacto da pressão parcial de CO2 no fluxo sanguíneo cerebral? Acho que todos nós sabemos isso. Se eu aumento a pressão parcial de CO2 em 1 milímetro de mercúrio, por exemplo, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo cerebral
em 1 ml por 100 gramas minuto. O CO2 atravessa a barreira hematocefálica, é muito difusível. Porém, efetivamente, é a ação da anidrase carbônica formando isohidrogênio e bicarbonato que faz com que o hidrogênio efetivamente consiga chegar ao tronco cerebral e no cérebro, em geral, no encéfalo, e efetivamente ter ação direta no vaso, levando a vasodilatação. O contrário também é verdadeiro. A diminuição da PaCO2 vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Essa é uma estratégia que a gente vai ver a seguir, que pode ser utilizado num paciente que está um risco de herniação, mas nunca menos de 30 milímetros de mercúrio de CO2. Então, aqui mostrando, no caso de acidose, eu tenho aumento do CO2, vasodilatação. Se eu hiperventilar o paciente, uma alcalose respiratória, diminui o CO2, isso vai vasoconstricção. Ou seja, em última instância, a diminuição do CO2 diminui o fluxo sanguíneo cerebral. Porém, não esquecer que esse efeito é efêmero, leva de 6 a 8 horas, porque existe um ajuste licórico. Então, é apenas para uma situação emergencial. A curva clássica de fluxo sanguíneo cerebral versus a pressão parcial de CO2 eu mostro aqui. Essa é a curva normal. Em torno de 40 milímetros de mercúrio de CO2, eu tenho em torno de 50, 60 ml por 100 gramas minuto de fluxo sanguíneo cerebral. O neonato parece ser um pouco imaturo, então ele não tem esse aumento tão grande do fluxo sanguíneo cerebral, porém eu aumento da PaCO2. Se eu usar um vasoconstritor, como a gente utiliza em anestesia muito, eu desvio essa curva para a direita. Eu vou diminuir também esse efeito do CO2 sobre o fluxo sanguíneo cerebral. Por outro lado, se eu usar um vasodilatador, eu vou amplificar esse efeito. A sensibilidade ao aumento do fluxo sanguíneo ao CO2 vai ser maior. Em pacientes muito hipotensos ou chocados, essa curva perde a sua capacidade de alterar o fluxo sanguíneo pelo CO2. Comparando o CO2 e o O2, a gente vê que de 25 aproximadamente até 80 há um aumento diretamente proporcional do fluxo sanguíneo cerebral em relação a PaCO2. Porém, o O2, eu preciso de uma hipoxemia severa, em torno de 50, para que ele tenha algum efeito sensibilizador vascular, e aí sim há um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Um exemplo que a gente faz no paciente de trauma pré-herniação, se você hiperventilar, você alcaliniza o líquor, o pH, isso diminui o fluxo sanguíneo cerebral, mas como eu disse, por um tempo efêmero. Depois há compensação e volta ao normal. O que é metabolismo cerebral? É um tema muito importante, muito relacionado aos anestésicos. Sempre se fala da possibilidade dos anestésicos diminuir o metabolismo cerebral, e isso é fato. Como eu disse, o cérebro tem apenas 2% do peso corporal e utiliza 10 vezes mais oxigênio, um consumo muito grande, uma atividade elétrica muito importante. Então, a frequência de metabolismo cerebral de oxigênio é muito importante para a gente na anestesia. Então, em geral, o consumo cerebral de oxigênio gira em torno de 3,5 ml por minuto por 100 gramas de cérebro. E o consumo de glicose, o cérebro é um órgão que preferencialmente utiliza glicose. Pode até utilizar corpos cetônicos em condições de falta de glicose. Em torno de 5,5 miligramas por minuto por 100 gramas de cérebro. Um volume bastante importante de consumo de glicose. Então, a glicose é a principal fonte energética, como eu disse, e o cérebro utiliza corpos cetônicos em jejum. O que é importante a gente saber que muitos estudos têm mostrado que a hipoglicemia ela é tão danosa quanto a hipóxia para causar lesão cerebral, por motivos que eu já falei aqui. Cérebro de alto metabolismo, baixa reserva, precisa de um fluxo sanguíneo constante. A hiperglicemia, por outro lado, tem todos os efeitos ruins da hipoglicemia, porém, o mais indicado é manter a normoglicemia.
Em relação à temperatura, a gente sabe que a hipotermia foi tentada durante muito tempo e ainda tem algumas indicações restritas com o objetivo de diminuir o consumo cerebral de oxigênio, o metabolismo cerebral de oxigênio e o fluxo sanguíneo cerebral. Acredita-se, isso é publicado amplamente, que 20 graus Celsius levam um EEG isoelétrico. De alguma forma, poupa esse cérebro a partir de um grande insulto. E a hipertermia é o contrário. Para cada aumento de 10 graus Celsius, eu dobro o consumo cerebral de oxigênio. Isso é a possível causa da morte do ator Bruce Lee, uma hipertermia. Efetivamente, 1 grau Celsius aumentado, eu aumento em 5% o fluxo sanguíneo cerebral. E a partir de 42 graus Celsius, eu posso ter um dano cerebral. Por isso é importante a monitorização da temperatura durante a anestesia. Em relação à viscosidade sanguínea, rapidamente, dizer que o hematócrito ideal é 30%, porque o hematócrito alto ele vai aumentar a viscosidade sanguínea e diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. O hematócrito baixo diminui a viscosidade cerebral, pode aumentar o fluxo sanguíneo, porém, pode diminuir o carregamento de oxigênio, levando à hipóxia cerebral. Em relação aos anestésicos gerais, os anestésicos inalatórios, por exemplo, a gente diz que todos os anestésicos têm efeitos profundos no fluxo sanguíneo cerebral, no consumo cerebral de oxigênio. Porém, eu vejo os artigos mais recentes e eu acho interessante os pioneiros dessa área que tentaram levantar os efeitos, efetivamente, dos anestésicos na autorregulação cerebral, mas muita coisa tem mudado. Os anestésicos mudaram também. O que se sabe é que os anestésicos inalatórios, sem dúvida nenhuma, todos eles têm um fenômeno que a gente chama de desacoplamento, porque ele aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, mesmo diminuindo o consumo cerebral de oxigênio. Isso não é a regra. A regra, na verdade, é diminuir o consumo de oxigênio para diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. O sistema nervoso simpático, o sistema nervoso autônomo, tem influência pequena no fluxo sanguíneo cerebral. Isso é mostrado em pacientes com denervados do ponto de vista simpático ou hiperativo do ponto de vista simpático. A influência é pequena. As questões locais, o pH local, o metabolismo local, a regulação local tem um efeito mais importante. E aqui a gente vê que em pacientes acordados, a autorregulação, que nós todos sabemos que gira em torno de 50 a 150, ou seja, o fluxo sanguíneo cerebral se mantém constante a uma faixa de pressão arterial média de 50 a 150 milímetros de mercúrio. Quando eu utilizo uma dose baixa de anestésico inalatório, isso pode alterar um pouco, muito pouco, até um CAM é dito com sevoflurano como normal, mas se eu realmente aumentar a dose do inalatório, eu posso aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, de tudo que a gente sabe, muitos anestesiologistas hoje preferem não usar inalatórios em pacientes com neurocirúrgicos. Eu quero fazer uma ponderação a esse tópico. Eu acho que se o paciente tem hipertensão intracraniana ou se é suspeito de hipertensão intracraniana, o anestésico inalatório está contraindicado. Porém, se ele tem uma pressão intracraniana normal, não há problemas em se fazer uma dose abaixo de um CAM, uma concentração abaixo de um CAM de um anestésico inalatório. O Propofol, classicamente, evoluiu muito na neuroanestesia. Ele diminui a pique, diminui o fluxo sanguíneo cerebral, importante em pacientes com edema cerebral ou com hipertensão intracraniana. Faz isso porque diminui o consumo cerebral de oxigênio. Isso diminui o fluxo, diminui o consumo, diminui a oferta, diminui a demanda. A questão amplamente utilizada em TIVA, a questão que eu acho que ainda não foi muito estudada, é o efeito efetivamente sistêmico, hemodinâmico do Propofol, o tanto que pode influenciar no fluxo sanguíneo cerebral. Também é dito Propofol como uma substância neuroprotetora, então, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito a aprender com o Propofol, mas é um fármaco bastante utilizado no mundo inteiro no contexto de anestesia venosa total em pacientes neurocirúrgicos. O etomidato, por sua vez, tem algumas limitações ao seu uso.
Primeiro que efetivamente ele inibe a liberação do hormônio adrenocortical. Então isso limita a utilização prolongada. Mas ele diminui o fluxo sanguíneo também, fenômeno de acoplamento ao consumo, mais cortical do que do tronco. Aumenta a absorção de líquor, isso é bom, porque diminui a pique. Porém, está efetivamente implicado pela formulação do propofol sem propil-etileno glicol e neurotoxicidade. Porém, quando você utiliza potencial evocado, por exemplo, pode ser uma opção boa naqueles pacientes que têm um potencial evocado de base fraco. E tanto a ketamina como o etomidato pode amplificar esse sinal. E eu acho, sem dúvida nenhuma, a grande vantagem do etomidato é a sua capacidade de ser cardioestável. Os opiáceos, em geral, têm pouco efeito sobre o fluxo sanguíneo cerebral. Tá? Efetivamente, tem alguns detalhes. A normeperidina, que a gente utiliza mais, a dolantina, a meperidina, pode levar à convulsão. O alfentanil pode levar à convulsão, enfim, tem alguns relatos. O opioide, em geral, ele é seguro, tanto do fluxo sanguíneo cerebral, como, efetivamente, em relação à monitorização cerebral, que tem pouco efeito eletrofisiológico também. A questão é que a depressão respiratória, se o paciente não está em ventilação mecânica, eu posso ter um aumento do CO2 e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Se eu aumentar muito a dose, eu posso ter uma diminuição da pressão arterial. Isso pode levar ao aumento da pique reflexo. Isso em doses muito altas, concentrações muito altas. Os benzodiazepínicos, assim como o propofol, o etomidato, o tiopental, todos eles diminuem o fluxo sanguíneo cerebral pelo fenômeno de acoplamento ao consumo cerebral de oxigênio. Porém, em grau menor do que os outros anestésicos, como os barbitúricos e o propofol. E não produz o EEG isoelétrico. Ele tem um efeito teto. Mas é importante, sim, em status epiléticos. O midazolam é um fármaco mais usado pela sua meia-vida, mas não tem um efeito neuroprotetor clássico. A ketamina está em franca metamorfose, vamos dizer assim, porque as reações psicomiméticas existem, apesar de alguns defensores internacionais falar que essas alterações psicomiméticas têm como serem resolvidas, mas, em geral, a ketamina é implicada no aumento do fluxo sanguíneo cerebral, no edema cerebral, diminuição da absorção de líquor e aumento da pique. Isso depende muito da dose, efetivamente. O consumo cerebral de oxigênio também aumenta. Então, nós temos desvantagens da ketamina no sistema nervoso central. Será que ela está contraindicada em neuroanestesia? Novos artigos têm mostrado que doses menores associadas a outros fármacos, a ketamina pode ser neuroprotetora, porque ela é inibidora, antagonista, classicamente, por natureza, dos receptores NMDA. Isso pode fornecer alguma proteção cerebral. Aqui eu tenho um resumo dos diversos anestésicos, do consumo de oxigênio, no fluxo sanguíneo cerebral, na produção de líquor, na absorção de líquor, no volume sanguíneo cerebral e na pressão intracraniana. Então, nós sabemos que todos os inalatórios diminuem o consumo, aumenta o fluxo, o alotano, sem dúvida, está em desuso, aumenta muito o fluxo. Em relação à absorção, não se sabe em relação ao servo, o isoflurano também não, mas o desflurano é implicado em aumento da produção. Então, é um fármaco que talvez não seja tão indicado em neuroanestesia. Mas diminui a absorção. Em última instância, aumenta pouco a pique. E o isoflurano ainda, o guerreiro isoflurano, ainda é implicado no fármaco inalatório que menos tem efeito e que menos aumenta a pique. Os outros, eu disse, os venosos, barbitúricos, etomidato, propofol, todos diminuem o consumo, todos diminuem o fluxo. A produção, efetivamente, não se sabe, ou não tem alteração, e a absorção do líquor é aumentada. Então, tem efeitos benéficos múltiplos, e principalmente o tiopental é o fármaco que mais diminui a pressão intracraniana. Então, é bastante interessante. A lidocaína diminui também, e como eu disse, os opiáceos são fármacos que têm mínimos efeitos no fluxo sanguíneo cerebral
e mínimos efeitos na eletrofisiologia cerebral, mostrando um fármaco muito importante também em neuromonitorização. A ketamina pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e pode aumentar a pique, mas foi aquilo que eu falei. Novos artigos têm mostrado que a associação de outros fármacos pode, sem dúvida nenhuma, amenizar isso, e a ketamina pode ser um neuroprotetor importante. Essa figura é bastante interessante, que mostra que, apesar de tantos avanços, tantos pioneiros, nós ainda estamos caminhando em relação ao entendimento dos fármacos anestésicos sobre os efeitos na vasculatura cerebral. Aqui a gente tem 3 pontos importantes, que é a autorregulação cerebral, que é a clássica que nós conhecemos. Nós sabemos, acabamos de falar agora, quem tem redução do consumo e quem pode gerar um aumento do consumo, e a gente sabe a concentração efetivamente para cada situação dessa. Porém, quando se fala em reatividade vasomotora, que é a sensibilidade aos diversos eletrólitos, íons e gases, há uma diferença, não é tão claro efetivamente esses efeitos. E o acoplamento neurovascular, que tem relação com o consumo cerebral de oxigênio e de glicose, é praticamente desconhecido o mecanismo de ação que leva a essas alterações que os anestésicos podem atuar. Então, um campo muito grande ainda de estudo, muitos novos artigos devem vir a partir daí, para o entendimento mais profundo dos efeitos dos anestésicos no fluxo sanguíneo cerebral, no consumo cerebral de oxigênio, no acoplamento neurovascular, entre outros. Muito obrigado